De volta para o segundo bloco, uma curiosidade. Charles Miller, todos conhecem esse nome, foi filho de um empregado de uma empresa ferroviária, nascido lá no bairro do Brás, em São Paulo. Ele viajou para a Inglaterra aos 9 anos para estudar. Ao retornar aqui para o Brasil, em 1894, ele trouxe com ele a primeira bola de futebol e trouxe também o conjunto de regras, né, para se jogar futebol. Sendo considerado assim o precursor do futebol aqui no Brasil. Em 1895 foi realizado o primeiro jogo de futebol. Foi entre os funcionários de uma empresa que é de origem inglesa e que atuava aqui lá na cidade de São Paulo. O primeiro time a se formar foi o São Paulo Athletic, fundado em 1888. No início o futebol era restrito somente à elite, né? Sendo vetada a participação dos negros, enfim, escravos. E atualmente, né, o nosso Brasil é considerado o país do futebol. Então, essa é uma curiosidade que a gente buscou, né? Fizemos uma pesquisa bem simples, é só jogar o nome do Charles Miller na internet, que hoje a gente descobre bastante coisa. Para quem tinha alguma curiosidade a respeito, tá aí uma explicação, Jason. Legal, muito bom. E continuando as curiosidades, a gente iniciou, né, o calendário aí sazonal, né, que fala, né? Isso. Então nós vamos aí voltar a falar para vocês o que se comemora nessa segunda semana aí de setembro, né, que iniciou com a independência do Brasil no domingo, dia 7, né? Isso. O dia 8, Dia Internacional da Alfabetização. O dia 9, Dia da Velocidade. Dia do Administrador e Dia do Médico Veterinário, né? Dia 10... Dia 10 é o dia do gordo, né, gente? Mais um. Deixei para você falar, tá? Obrigado, Jason. Não sei por que ele quis que eu falasse, não, mas deve ser pelo carinho. Deixa para lá, né? Também nesse dia comemora-se a fundação do primeiro jornal impresso aqui no Brasil. No dia 11 foi sancionada a Lei de Defesa do Direito do Consumidor, né? E isso é recente, foi em 1990. Dia 12, Jason. Vamos lá. Dia do Operador de Rastreamento. Então, né? E o dia 13, né? É dia do Programador e dia do Agrônomo, né? Uma grande função aí também, né? Os dois, né? O Programador e o Agrônomo, né? Então, parabéns a todos vocês aí que estão comemorando o seu dia, né? Nesse mês de setembro aí, tá? Parabéns a todos os profissionais dessas áreas aí que a gente falou, né? Vamos continuar aí no esporte. Vamos lá agora para a Série A, né? Série A, que foi a 20ª rodada, né? Começou nesta quarta-feira. Vamos aos resultados rapidamente aí para você. Palmeiras 1, Criciúma 0, Grêmio 1, Atlético Paranaense 0, Figueirense 1, Fluminense 1, Sport 3, Santos 1, Coritiba 3, Chapecoense 0, Botafogo 2, São Paulo 4, Vitória 2, Internacional 0, Goiás 1, Flamengo 0. Esses foram os jogos de quarta. E na quinta-feira, né, que até o fechamento dessa edição nossa aí, né, que é na quinta, ainda não tinha acontecido os jogos, ficaram 2 aí para restar. O restante dessa 20ª rodada, que é Corinthians e Atlético Mineiro, e Cruzeiro e Bahia, tá? Então, esses foram os resultados aí dessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com alguns resultados aí surpreendentes ou não? Sim, sem dúvida, Botafogo e São Paulo, né? Botafogo começou ali, todo mundo pensando que ia ser uma vitória certa por parte do Botafogo, e quando se não, lá nos finalmente, o São Paulo conseguiu fazer lá seus 4-2 lá em Brasília, né, Jair? Eu vou assim, especificamente falar de 2 partidas que eu vi, que foi Palmeiras e Criciúma, né? É um jogo tecnicamente horrível, péssimo. Na minha concepção, Palmeiras não mereceu a vitória. Um jogo realmente para 0-0 ali, no finalzinho conseguiu um gol ali, ainda que falam que foi falta do atacante do Palmeiras, né, o Cristaldo, no zagueiro. Deixa eu falar só uma coisa, velho. O Palmeiras não precisava então de um técnico argentino, precisava de um jogador argentino, né? Ajudou, né, a fazer esse gol, né? Agora impressionante a torcida, 20 mil torcedores ontem no Pacaembu, cantando do início ao fim para uma equipe que tecnicamente é péssima das péssimas, é horrível,
tá horroroso. Eu, como palmeirense que sou, tô com vergonha de ver esses caras vestindo aí a camisa do Palmeiras, né? Mas futebol é daquele jeito, é jogado. O que importa é 3 pontos. O Palmeiras ganhou dentro de casa, saiu aí da 16ª aí, pulou para a 15ª posição, né? Subiu um pouquinho da zona, é o que importa. E o outro jogo que eu vi também foi Goiás e Flamengo. O Flamengo mandou mais uma vez no jogo, mais uma vez as melhores oportunidades foram do Flamengo, uma grande atuação do goleiro do Goiás. E não faz os gols, não faz. O Goiás aproveitou uma chancezinha que teve lá no início, o Márcio Araújo fechou o olho para cabecear, né? Ele conseguiu tirar do gol e do goleiro. Ele conseguiu fazer isso. E fora outras oportunidades que o Flamengo teve, né? Depois o Goiás entrou um pouquinho na partida, né? Mas mesmo assim a superioridade do Flamengo foi muito grande e não conseguiu, né, transformá-las em gol. E o Goiás não quis nem saber, foi lá e ganhou a 2ª derrota consecutiva do Flamengo. E eu que já comentei com vocês aí na nossa fanpage, já coloquei lá para você ver algumas gozações aí dos rivais que já estão fazendo em cima do Flamengo, né? Aproveitaram há poucos dias, fizeram em cima do Vasco, né? E agora algumas zoações aí em cima do time do Flamengo com a 2ª vitória consecutiva. Dizem que o árbitro esqueceu de apitar pênalti para o Flamengo dessa vez. Segunda vez, né? Jais, é importante lembrar que também, dentro desses destaques de alguns jogos, que a gente não tem tempo ainda para a gente explanar por horas e horas, né? Nosso programa tem meia hora, mas é importante demais aqui a gente lembrar que mais uma vez o Inter não conseguiu uma vitória e foi justamente em frente ao Vitória, né, com o Richarlison e o Marcinho, que garantiram a vitória do Vitória, né? Com isso, o Vitória, que se não me engano era o último colocado, pulou para a 18ª posição aí, né? Deixando o Internacional já com 2 ou 3 derrotas consecutivas aí. O Abel começa a balançar no cargo, né? Exatamente. Começa a balançar e vamos aguardar a sequência do campeonato para ver até onde que ele vai chegar, se dá uma reabilitada no time ou se realmente corre risco aí de estar sendo demitido, né, do comando internacional. Então, aguardando os 2 jogos que vão faltar aí na quinta-feira, Corinthians e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia, né? Isso é o que a gente tinha de Série A por enquanto para o torcedor, né? E falando em Série A, falando em futebol brasileiro, uma coisa que a gente ficou sabendo aí é o seguinte: de quem é o jogador? Do clube ou do empresário? É uma dúvida. É uma dúvida que todos têm, né? E hoje os empresários realmente entram muito dentro dos clubes aí com os seus jogadores, né? Onde os empresários aí pegam garotos, né? 14, 13, 15, 16 anos e já administra a vida do jogador e põe eles onde eles querem, né? Onde eles têm entradas boas, né? Então, com isso, pessoal, é uma informação, né? A FIFA criou uma comissão para discutir a participação de investidores nos clubes de futebol. O que convencionou a chamar de terceiras partes, né? A primeira reunião do grupo já está marcada para Zurique e terá a participação de especialistas do mercado, dos mercados futebolísticos de Brasil, Portugal e Inglaterra. Tá? Serão analisados aí serão analisadas na FIFA as situações de 3 clubes de elite do futebol brasileiro, mas não citaram qual o nome aí. Cada um tem entre 45 e 60 jogadores profissionais registrados. E menos de 20% desses jogadores pertencem integralmente aos clubes. Então os empresários, né, têm uma grande parte nisso aí. Por isso que os clubes estão muito quebrados hoje, que na venda dos jogadores pouco fica com o clube, né? Então o empresário leva uma grande fatia, outra fatia do jogador, e o clube aí está com a menor fatia de tudo, o clube criador, o clube que realmente fez com que o jogador chegasse onde está, né? Então, a FIFA quer tentar regulamentar esse mercado e criar um novo regulamento a ser posto em prática a partir do ano que vem. Vamos ver se dá certo e vamos ver se isso melhora para os clubes aí que realmente precisam de alguma mudança. Eu torço para que sim, Jars, porque se a gente for pensar bem, a sua última frase, talvez a penúltima, foi bem coloquial. O jogador é projetado pelo clube. Agora, é difícil, né, gente? O clube, o Santos da vida que projetou um Pelé, né? Aí você imagina, um atleta daquele porte ali, se ele
ele tem o mérito dele, né? Então eu acho que é válido o assunto e tenho certeza que com certeza serão ótimas cabeças que vão discutir isso, né, Jair? Isso, eu vou voltando, entrando nessa de empresários aí, vamos falar uma coisa interessante para você também ficar sabendo e ficar bem informado. O Jorge Mendes foi considerado o melhor empresário no futebol do mundo, né? Jorge Mendes é um empresário de astros no último mercado aí, como Di Maria, James Rodrigues, Diego Costa, Mangala, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcão, né, Pepe, Nani, José Mourinho, entre outros, são seus clientes, tá, o Ismael? E segundo o Futebol Finance, a avaliação dos jogadores da Gestifut é de 878 milhões de euros que ele movimentou nessa última janela aí, tá? E com isso, meu amigo, a Globo Soccer aí o elegeu aí, né, o melhor empresário do mundo com isso, né? Que desse valor que eu falei, que ele movimentou com esses jogadores, de 878 milhões de euros, 246 milhões ficou com ele de comissão. Que bacana, né? Ganhou pouco, né? Tranquilo, né? Simples aí. Vai ter dificuldade na cesta básica para sua casa, né? Pode ter certeza, né? Então tá aí, uma informação para você saber. Jorge Mendes, considerado, né, realmente aí o empresário mais poderoso do futebol mundial hoje, tá bom? Então, para você ficar informado, essa também, tá? O que você acha? É pouco? 246 milhões de comissão, Ismael? Não, eu acho que tá bom. Sinceramente, dá para ele fazer o pé de meia dele. E nós vamos para um rápido intervalo. E na volta do intervalo, eu quero fechar esse assunto com relação a empresários. Eu vou falar bem rapidamente, mas nosso tempo aqui para o segundo bloco já esgotou. Eu tenho certeza que tem abraços aí que o Jair vai acumular para o final do último bloco. Mas então vamos lá para um rápido intervalo comercial. Já a gente volta, não sai daí não.